Olha só, gente, fala Carlão, direto aqui da COP27, o Egito, vocês estão acompanhando aí, eu falo, gente, é só prateleira de cima aqui no Fala Carlão. Aqui do meu lado agora é o Marcelo Morandi, que é pesquisador da Embrapa, foi chefe-geral de sustentabilidade durante 6 anos e tanto. Ô Marcelo, obrigado pela sua presença aqui. Essa entrevista o povo do Brasil está aguardando, viu, rapaz? Eu que agradeço, Carlão. Um prazer te encontrar aqui no Egito. Você sabe que mais de uma pessoa me falou, você precisa entrevistar o Marcelo, ele está aí. Eu falei, olá pessoal, o Marcelo está aqui. Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Fala Carlão. E esse lugar é diferente, hein, rapaz? As pessoas às vezes não entendem, né, o que é uma COP, né? Aqui a gente tem 2 ambientes. Esse que a gente está aqui é um ambiente que a gente chama de promoção. Aqui estão os stands, os pavilhões dos diferentes países, das organizações, dos governos, etc. Há trocas, há lançamentos, há palestras, etc. Lá do outro lado a gente tem um salão de negociação. Pois é, eu fui lá, eu senti o peso lá, eu cheguei lá e falei, opa, aqui o negócio não é fácil não, hein? Isso, lá é onde estão as partes representadas pela convenção e que vão discutir, de fato, os temas, os acordos que são discutidos na questão climática. E o legal disso tudo, gente, é o seguinte, essas partes que estão lá, e o Marcelo faz parte das partes, né? Ele está como negociador do Brasil e a gente vai falar sobre isso. É um trabalho que não é um trabalho que começou do zero aqui, não. É um trabalho que já vem de muito tempo, né, Marcelo? Sim, essas são negociações contínuas. A COP é só um momento onde a gente reúne, discute, saem algumas conclusões para dar os passos seguintes. Mas isso vem sendo trabalhado ao longo dos anos e a gente tem reuniões ao longo do ano preparando documentos e todo o processo para as negociações que acontecem aqui. Pois é, eu participei de uma reunião no COSAG, lá na Fiesp, há alguns meses atrás, acho que em julho, e você participou dessa reunião e você não estava no Brasil, você participou direto da Alemanha. O que estava acontecendo lá naquele dia? Então, eu estava exatamente num que a gente chama de uma reunião dos órgãos subsidiários. São exatamente as estruturas da UNFCCC que preparam os documentos para discussão aqui. Entendi. Então lá a gente teve a discussão do que está sendo proposto aqui para se tomar uma decisão na COP. E você está animado? Eu quero saber o seguinte, essa é a COP, está sendo conhecida como a COP da implementação. Eu estou bastante animado com isso, porque a gente vê o discurso aqui assim, chega de promessa, chega de compromisso, vamos realmente partir para implementar e para fazer. Você está animado com isso? É isso mesmo, Carlão. A ideia aqui é sair do papel para a ação. Né? Lógico que a gente está num momento de dificuldades globais, com guerra, com pandemia e etc., que estão limitando um pouco algumas discussões, especialmente quando a gente fala em financiamento, quando a gente fala nessas questões. Mas o foco aqui e o interesse de todo mundo é como que a gente coloca em campo para começar a jogar algumas dessas decisões que já foram tomadas. A gente já sabe o que tem que fazer, né? A gente já sabe o que precisa fazer para conseguir manter aqui a temperatura dentro do nível do Acordo de Paris, 1,5 graus. E a gente precisa começar a colocar isso para funcionar. No nosso caso aqui, a discussão que eu estou, que diz respeito à agricultura, a gente está trabalhando exatamente isso. Quais são as ações que a gente precisa para adaptação na agricultura? A agricultura é vulnerável ao clima. É vulnerável à seca, à chuva em excesso, a todas as mudanças climáticas. Então, como que a gente protege a agricultura dessas mudanças a partir de ações de adaptação e como que a gente financia esses projetos, esses planos? Como, por exemplo, o Plano ABC que a gente tem no Brasil. Sim. Né, que é um plano que fala da adaptação para a agricultura e traz um monte de elementos de sustentabilidade para a nossa agricultura, mas que a gente precisa avançar isso e a gente precisa mostrar para o mundo isso que a gente está fazendo, até mesmo como benchmarking, para que outros países também assumam essas tecnologias como tecnologias factíveis para a gente manter a segurança alimentar global. Eu queria fazer um parênteses aí na sua conversa, eu acho que tem um pouco a ver, e mandar um abraço para o pessoal da Syngenta, que tem o programa Reverte, que vai nessa linha aí, né, gente, recuperar pastagens degradadas, e eu falava outro dia com o presidente da Syngenta no Brasil, que efetivamente agora as empresas estão partindo para ação, ou seja, esse projeto da Syngenta acaba
vamos dizer assim, é uma corrente que acaba onde? Financiando o produtor rural para que ele possa fazer efetivamente, porque custa muito dinheiro recuperar áreas degradadas. A agricultura é um setor que precisa de capital. E aí vem essa história que você falou de transição, implementação, finanças. Vamos entrar nesse jogo aí, porque esse jogo dá conversa. Isso. Então, o que a gente faz aqui a gente tem que lembrar, né, Calão? A gente está num ambiente de multilateralismo. São 192 países representados aqui, interesses os mais diversos e situações as mais diversas possíveis. Então, às vezes a pessoa fala, poxa, mas não avançou nada, não saiu nada. Não, sai, a gente sempre avança, porque o que a gente faz aqui é desenhar o framework, a moldura daquilo que precisa ser feito. E aí essas iniciativas, seja iniciativas privadas, seja iniciativas do terceiro setor, ou seja iniciativas públicas dos diversos governos, vêm exatamente para executar isso nas condições locais. Então essa interação ela é fundamental. A gente ter o framework, a gente ter o quadro desenhado de quais são as prioridades e como que os países podem interagir com isso, e a gente ter as realidades locais e nacionais e a iniciativa privada e o terceiro setor incorporando isso nos seus negócios e trazendo isso para a realidade. Então, a gente vê isso acontecendo já no Brasil, a gente vê isso acontecendo em muitas partes. Mas a gente precisa também da questão do financiamento internacional. O financiamento global, especialmente dos países desenvolvidos, para os países em desenvolvimento, que possam ajudar essa transição, que possam promover que esse quadro que a gente está desenhando aqui aconteça lá na ponta. Pois é, aí nós estamos falando dos tais 100 bilhões, tão famosos, né? 100 bilhões, tem gente já falando que não é mais 100 bilhões, precisa de 1 trilhão, é muito dinheiro aí, né, rapaz? E outra coisa que é legal para você já falar aí e desenhar melhor, a gente sabe que a gente é um programa que fala muito para o agronegócio. Mas aqui nós não estamos falando só de agronegócio, eu acho que é bom você esclarecer que uma COP não é uma coisa setorial, né? Isso, é muito bem lembrado, Calão. Aqui a gente não discute setores, a gente não discute o setor de agricultura, o setor de energia, o setor de transportes. Aqui a gente discute os grandes temas, quando a gente fala em adaptação, todos os setores da economia precisam passar por processo de adaptação. Quando a gente fala em mitigação, todos os setores da economia precisam passar por processo de mitigação. Então são esses grandes temas que estão sendo trabalhados. E dentro disso, a agricultura tem parte de solução e parte também de problemas que precisam ser resolvidos. Para isso a gente precisa do financiamento. E esse financiamento global quanto mais a gente vai chegando numa situação de aumentar a crise climática, mais dinheiro vai ser preciso para corrigi-la. Então, quanto antes a gente tomar essa decisão de implementar, vai ficar mais barato. Vai ficar mais barato. E a gente está numa situação realmente internacional que todos os países estão segurando, ninguém quer colocar dinheiro. Mas eu sou ainda muito otimista, eu sou sempre otimista. Eu acho que a cada passo que a gente dá, a gente avança para isso. A gente avança no sentido que não seja os 100 bilhões, que seja outro valor, que seja outros mecanismos de financiamento de implementação, bilaterais, multilaterais, em grupos, em regiões, mas o que a gente precisa ter claro são os interesses comuns. E é isso que a gente está tentando construir aqui. Quais são os interesses comuns que todos os países, que todas as partes vão trazer para o jogo e tentar trabalhar em comum, e aqueles que têm recursos, colocarem esses recursos, porque eles também são beneficiados. Então, quando a gente tem um investimento internacional de países desenvolvidos em países em desenvolvimento que melhoram o ambiente, isso é bom para o planeta todo, porque as mudanças climáticas são globais. Então, todos acabam sendo beneficiados. Então, é preciso a gente entender esse processo, a gente precisa ter paciência de entender que as negociações não são direta para um setor específico, elas são lentas, mas elas constroem estruturas e frameworks e quadros que são fundamentais para o futuro. Maravilha, gente, olha, é muito bom a gente conversar com um pesquisador, professor, a gente entende tudo que ele está falando. Agora, já que já situamos, isso aqui não é setorial, eu queria, só para a gente fechar aqui, falar um pouquinho da agricultura e da pecuária brasileira, que precisam muito, eu acho que tem impacto sobre ela, daquilo que vocês pensarem aqui. Então, eu queria saber de você o seguinte:
A gente fala muito de promessa, né? E toda vez que a gente promete algo, na verdade, para usar uma frase do meu querido Daniel Vargas, toda vez que a gente assume um compromisso, a gente está criando uma dívida externa, a gente está criando uma dívida para ser paga. E aí eu queria saber de você, a hora para a agricultura, para a pecuária brasileira, é mais uma hora de a gente falar, ó, não podemos ficar prometendo mais nada não, nós precisamos de produzir alimento. Como é que é isso? Com certeza, a gente está num momento onde nós temos o Brasil como um grande provedor de alimentos para muitos países, né? E o Brasil ainda pode e deve aumentar essa produção, mas essa produção tem que ser aumentada dentro desses critérios de sustentabilidade. Sim, claro. Isso vai nos abrir muito mais mercados, né? Muito mais oportunidades, e isso vai também reduzir as nossas próprias vulnerabilidades. Sim. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos sistemas integrados, recuperação de pasto que você falou, onde eu consigo criar mais animais no mesmo espaço, consigo reduzir a área, reduzir o tempo de abate, eu estou promovendo qualidade para o meio ambiente. Na verdade, está muito claro para mim o seguinte, quanto mais produtivo eu sou, mais eu vou na direção da sustentabilidade. Sim, isso é um ponto. Então a gente tem que produzir, conservar, preservar, e a gente tem os mecanismos para isso no Brasil. Sim. A gente tem o Código Florestal, a gente tem o Plano ABC, a gente tem todas essas regras. A gente precisa aplicar isso tudo. O Código Florestal precisa avançar, nós precisamos sair do CAR e chegar no PRA e avançar nesse processo, porque isso pode ser o nosso selo para o mundo, de mostrar que nós estamos controlando o desmatamento ilegal, nós estamos promovendo a recuperação de APPs, de reserva legal, e nós estamos promovendo os sistemas de produção sustentável, com plantio direto, com recuperação de pastos, com sistemas integrados, com coprodutos biológicos, mas a gente precisa ter isso muito forte e muito claro, né? Não adianta a gente ficar brigando com o exterior que fica apontando o dedo para a gente tem que corrigir os nossos erros e mostrar para eles, olha, nós estamos fazendo nosso dever de casa, nós estamos produzindo e nós temos competitividade. Show de bola, né, gente? Melhor impossível. Aliás, só para a gente não ficar muito... Você falou um negócio aí, eu falei que eu ia desenhar, você falou do CAR, é o Cadastro Ambiental Rural, mas você falou que nós temos que seguir para onde depois? PRA, o Programa de Recuperação Ambiental, que é o passo seguinte do Código Florestal, é a implementação do CAR. Maravilha, gente. Olha, eu falei que eu ia desenhar o que é uma COP para vocês, que espetáculo, show de bola. Agora é o seguinte, Marcelo, fala para mim, você, nesse seu trabalho de longos e longos anos aí à frente da Embrapa, você já à frente de sustentabilidade, chefe geral 6 anos, me conte por que o seu otimismo é maior esse ano do que nos outros anos anteriores. Eu sempre tento ser otimista, Carlão. Como eu disse, essas negociações multilaterais, a gente tem que entender o contexto que elas estão acontecendo, o contexto do mundo, né? Então, frente ao contexto que a gente tem hoje, de uma intensificação da crise climática, isso dá um senso de urgência para todas as partes. Apesar de todas as dificuldades que nós temos tido com as conjunturas globais que a gente vive hoje, essa questão do senso de urgência já entrou na cabeça de todo mundo. É óbvio que a gente não vai sair daqui com grandes avanços assim fantásticos, né? A gente não vai sair com 100 bilhões de dólares por ano daqui. Provavelmente não vai sair. Mas meu otimismo não está nisso, está na construção desse diálogo. Entendi. Né? E está em mostrar que a gente tem muitas iniciativas que estão acontecendo e que estão proporcionando avanços e ganhos. E a gente tem ainda um grande desafio pela frente, né? A gente tem um aumento da fome, um aumento da pobreza a nível global, inclusive no Brasil. Inclusive no Brasil e inclusive aqui na África. Eu acho que isso é simbólico, né? Exato, a gente está numa COP na África, isso é muito simbólico, e uma COP que a agricultura tem esse papel muito importante para eles. Né? Então, assim, eu sou muito otimista nesse sentido, de que o senso de urgência está sendo construído e que nós, enquanto país, independente do que sair daqui de decisões, temos muita coisa boa para implementar. Nós temos energia limpa, energia renovável, nós temos a Renovabio, nós temos o Plano ABC, nós temos o Código Florestal, nós temos bioinsumos,
né? Nós temos a agroecologia, nós temos a agricultura orgânica, nós temos uma diversidade tremenda no país. Precisamos fomentar tudo isso, desde a grande agricultura até a agricultura familiar, porque todas elas têm um papel fundamental nesse processo. Maravilha. Querido, olha, eu quero agradecer imensamente, infelizmente nosso tempo está esgotado, muito obrigado, e eu desejo que as negociações aí sejam top de linha, que você consiga mais do que você está esperando, viu? Eu também espero. Muito obrigado, Carlão, pela oportunidade, estamos sempre à disposição aqui. Maravilha, gente. Eu falei aqui com o Marcelo Morandi, que é o homem da negociação aqui no Brasil, pelo Brasil, né? Está negociando aqui junto com o Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura. Tem um monte de gente importante aqui, né, rapaz? Sim, as nossas delegações são delegações muito técnicas. Nós temos um grupo técnico muito forte, que já acompanha essa negociação há muitos anos, né? Então a gente está aqui para ajudar isso aí a construir o Brasil. Tem o MCTI também, que você esqueceu de falar. Pois é o Ministério da Ciência e Tecnologia, não é isso? Isso, esse mesmo. Então nós temos 4 ministérios aqui? Exatamente, participando das negociações. Show de bola. Gente do céu, mais um Fala Carlão, mais prateleira de cima, impossível. Um forte abraço para todos vocês que estão nos acompanhando aí pelo patrocínio da Syngenta, do Grupo Public, da plataforma Agro Revenda. Um forte abraço a todos vocês e muito obrigado.